Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa do livro do Senjo, capítulo 2, exercício número 65. Vamos ao enunciado. Um tubo em uma fábrica transporta vapor superaquecido a uma taxa de fluxo de massa de 0,3 kg por segundo. O tubo tem 10 metros de comprimento, 5 centímetros de diâmetro interno e espessura da parede de 6 milímetros e condutividade térmica de 17 watts por metro Kelvin, com temperatura uniforme da superfície interna de 120 graus Celsius. A queda de temperatura entre a entrada e a saída do tubo é de 7 graus Celsius e o calor específico em pressão constante do vapor é 2.190 joule por quilo vezes graus Celsius. Considerando que a temperatura do ar na fábrica é de 25 graus Celsius, determine o coeficiente de transferência de calor como resultado da convecção entre a superfície externa do tubo e o ar no entorno. Bom, o objetivo aí do exercício é determinar o coeficiente de transferência de calor como resultado da convecção na superfície externa do tubo. Então, a gente quer determinar aqui quem é o H do ar, o coeficiente de transferência de calor por convecção. Analisando o que está acontecendo aqui no tubo, antes de fazer as nossas hipóteses simplificadoras, podemos analisar que aqui na tubulação raio interno, R1, né, está passando vapor superaquecido, que vai aí até a outra extremidade aí do tubo, que tem um comprimento de 10 metros. Então, nessa parte aí, nesse volume de controle, o que a gente tem acontecendo? A gente tem uma taxa de transferência de calor entrando, que é do vapor entrando. E aí a gente tem uma taxa de transferência de calor do vapor saindo, né? Que está gerando uma diferença de temperatura. Quando esse vapor superaquecido passa pela tubulação interna, ele perde calor através da área superficial, né, da parede aqui interna do cilindro, a uma taxa constante, que é o Q, que eu vou chamar do vapor, tá? Então, eu tenho uma taxa de transferência de calor aí constante acontecendo. Então, essa é uma primeira hipótese simplificadora, né? A gente tem aí regime permanente, tudo que entra de energia sai de energia. Aí aqui, essa taxa de transferência de calor do vapor que está sendo transferida pela superfície aqui do cilindro, ela passa pelo cilindro, pela aí camada, né, do cilindro, que tem um determinado material, e ele passa aqui por esse sólido por condução, né, em regime permanente. E quando chega aqui na superfície, sai aqui perdendo calor para o ar a uma taxa constante aí de convecção, tá? Que é de onde a gente vai conseguir tirar aí o H do ar. O que a gente tem de informação? Aqui na superfície interna, a temperatura é uniforme, temperatura da superfície interna, que ele nos diz aí que é de 120 graus Celsius. Para calcular essa taxa aqui de convecção, a gente vai precisar da temperatura da superfície externa, que não sabemos quem é. Então, a partir dessa análise, vamos colocar aqui as nossas hipóteses simplificadoras, para saber aí quais equações a gente pode utilizar, tá? Começando a primeira hipótese, que a gente já falou aí, né? A gente tem aí transferência de calor. Transferência de calor. Aí é
permanente. Além de ser permanente, o calor está sendo transferido aqui na parte por condução simetricamente em torno da linha central, em função apenas do raio. Então é permanente e unidimensional, tá? O calor só está sendo transferido aí, né, aqui na parte da condução. Eu estou considerando aqui esse volume de controle unidimensional em função do raio. Segunda hipótese simplificadora: as propriedades térmicas são constantes, tá? Quem são as propriedades térmicas? O K, que é o coeficiente de transferência de condutividade, tá? O H, que a gente quer concluir, o coeficiente de transferência de calor, e o CP, né, que é o coeficiente aí de calor específico, tá? Do vapor, que é constante também. A terceira hipótese simplificadora: a gente não tem sem geração de calor, tá? Dentro da tubulação, então não tem geração de calor. E 4, que a gente tem que considerar aqui fora, a gente vai considerar a transferência de calor por radiação desprezível, tá? Então aqui eu só estou perdendo calor por convecção. A partir dessas hipóteses simplificadoras, aqui para onde a gente tem a condução, ou seja, para poder encontrar o Q de convecção e calcular o H, a gente pode utilizar a equação aí do perfil de temperatura, que é dado por D, dr, R, dt, dr. Isso tudo igual a zero, que é a equação aí equação diferencial, né, para coordenadas cilíndricas, quando a gente tem a transferência de calor permanente unidimensional na direção do raio, sem geração de calor e as propriedades térmicas constantes, tá? Então, a partir dessa equação, a gente consegue descobrir qual vai ser a temperatura da superfície externa, tá? Então, a gente tem, para resolver essa equação diferencial, integra dos dois lados em relação a dr. Então, fica aqui integral de dr de r dt dr em relação a dr, que é igual a integral de 0 dr. A integral da derivada simplifica, sobra só o que está lá dentro, que é a função r dt dr. A integral de 0 dr é uma constante C1. Aqui a gente tem outra equação diferencial, a gente fica com dt, né? Aqui igual do dt dr igual a C1 sobre R. A gente tem a equação diferencial agora de primeira ordem, integra dos dois lados, né? Em relação a dr, passa a dr para lá, fica integral desse lado de dt igual integral de C1 sobre R dr. A integral de dt vai dar t em função de R. A integral de C1 sobre R dá C1 vezes o ln de R mais uma constante C2. Então, essa é a equação do perfil de velocidade, né, que está acontecendo aqui nesse trecho do cilindro. Com as condições de contorno, a gente vai conseguir descobrir as constantes C1 e C2. Então, o que a gente tem de condição
de contorno. Condições de contorno. De condição de contorno, eu tenho uma temperatura específica, tá? Quem é essa temperatura específica? É a temperatura da superfície aqui, que ele nos dá de 120 graus. Então, eu sei que para a temperatura de R1, que é aqui onde está o raio 1, é igual à temperatura S1, colocando literal, que a gente viu aí que é 120 graus Celsius. Então, essa é a primeira condição de contorno. E outra condição aí que a gente tem é um fluxo de calor específico, tá? O que é um fluxo de calor específico? Aqui, como eu tenho a taxa constante, eu consigo encontrar o fluxo nessa superfície, ó. O fluxo nessa superfície Q1. Então, eu tenho que menos K dt R1 dtzinho é igual ao fluxo na superfície Q1. Esse fluxo Q1 a gente pode calcular como sendo aí a taxa que está passando por aqui, que é o Q do vapor, tá? Dividido pela área da superfície, que seria a área superfície A1. E quem é esse Q do vapor? Se a gente pegar aqui e considerar a superfície R1 como aí o nosso volume de controle, a gente tem o Q do vapor que entra, né, a taxa que entra, é igual a que sai, que seria o Q do vapor que sai mais o QV. Ou seja, temos aí que QV, então, é a diferença de QV de entrada menos o QV de saída. Só que a gente tem que o balanço de massa, né? Aqui é regime permanente, então a vazão mássica que entra é igual a vazão mássica que sai, que ele nos deu aí de 0,3 kg por segundo. O aí calor específico é constante, então podemos escrever essa diferença de taxa como sendo a vazão mássica, o CP, vezes a variação da temperatura. Então, podemos escrever aí que um ponto fluxo calculando sendo m ponto CP vezes ΔT dividido pela área superficial 1, que vai ser o perímetro aqui, que vai ser 2πr1 vezes o comprimento. Esse comprimento aqui é dado por L, tá? A gente pode calcular esse fluxo aí, né, sendo 0,3 aí quilo por segundo, o CP, que é 2190 joule por quilo grau Celsius, o ΔT, que é de 7 graus Celsius, dividido por 2π vezes o R1. O R1 ele nos deu o diâmetro, que é de 5 centímetros, né? Então, R1 vai ser diâmetro 1 dividido por 2, ou seja, 5 centímetros, 0,05 metro dividido por 2, 0,025 metros. Então, 0,025 metro vezes o L, que é de 10 metros. Aí a gente vai ter aí que o fluxo na seção 1 é igual, calculando, a gente vai ter 0,3 vezes 2190 vezes 7 dividido por 2 vezes π vezes 0,025 vezes 10. A gente tem aí o valor de 2.927,81, que vai ficar na unidade de watt, né? Que é joule por segundo, aqui quilo corta com quilo, grau Celsius com grau Celsius, por metro quadrado.
que é a unidade aí de fluxo de calor. Então, agora com o fluxo de calor, né, a gente tem isso daqui, a gente consegue determinar as nossas constantes aplicando aqui, ó. Então, a gente tem dt R1 por dr é igual a constante C1, né, dividido por R1, que seria essa equação, que a gente sabe, né, dtzinho é igual ao fluxo, que é um ponto, dividido por menos K, que passa dividindo, menos K, tá? Então, a gente tem aí, portanto, que a constante C1 é dado por menos Q1 ponto vezes R1 dividido por K. E para achar a constante C2, a gente utiliza aí a condição da temperatura em R1 é TS1, ou seja, TR de 1 é igual a C1, que é menos Q1 ponto vezes R1 dividido por K, vezes o Ln de R, que é R1, mais C2. Isso tudo, quem é a temperatura TR1, TS1 da superfície que eu chamei. Então, a gente escreve que C2 fica igual a temperatura da superfície 1 mais Q1 ponto vezes R1 dividido por K vezes o Ln de R1. Então, com essas constantes determinadas, a gente pode escrever que a equação temperatura em função do raio vai ser igual a C1, que é menos Q1 ponto vezes R1 dividido por K, vezes o Ln de R, mais C2. E C2 é temperatura da superfície 1, mais Q1 ponto vezes R1 dividido por K, vezes o Ln de R1. Como aqui eu tenho Ln de R e Ln de R1, aqui negativo, aqui positivo, a gente pode simplificar e escrever que a equação da temperatura em função de R vai ficar a temperatura da superfície 1, aí aqui mais Q1 vezes R1 dividido por K, esses termos estão em evidência, aí Ln do positivo, que é R1 dividido pelo R, que está o negativo, Ln de A menos Ln de B, fica Ln de A sobre B. Então, essa é a temperatura. Eu quero descobrir agora a temperatura na superfície aqui de R2. Quem é R2? R2 vai ser R1 mais a espessura, né? A espessura foi dada. Então, a gente tem o R1, que é 0,025 metros, mais a espessura, que é de 6 milímetros. Aí, então, a gente tem que é 0,006 metros. Então, a gente tem um R2 de 0,0 aí 31 metros. Calculando a temperatura em R2, ou seja, 0,031, a gente vai ter temperatura S1, que é 120 graus Celsius, aí mais o fluxo Q1, que é 29,27,81, que está na unidade de watt por metro quadrado, dividido por K, que tem o valor de 17 aí, watt por metro Kelvin, vezes R1, que é 0,025 metros, vezes o Ln, aí aqui R1, que é 0,025 metros, dividido por R2, que vai ser 0,031 metro. Aí metro corta com metro, ali fica dimensional. Aqui metro corta, simplifica com quadrado, esse metro corta com esse. Watt simplifica com watt, aqui fica Kelvin, somando com graus Celsius. Mas a gente tem que lembrar que a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 grau Kelvin. Então, a gente pode somar, né, porque aqui seria a variação. Então, o T de
0,31 vai ser igual. Calculando, a gente vai ter 0,025 dividido por 0,031, o ln da divisão, aí que multiplica 0,025, que multiplica 29,27,81, isso tudo que divide por 17 e somado a 120. Então, a gente tem o valor aí de temperatura de 119 graus,07 graus Celsius. Então, essa é a temperatura que a gente tem aqui na superfície. Agora, aplicando a condição aí de regime permanente que a gente tem que a taxa de transferência que passa aqui, ó, que é a do vapor, é igual à taxa que passa aqui da condução, que é igual à taxa que sai por convecção, tá? A gente tem aí que essas taxas são constantes, são iguais. Esse valor aqui a gente encontra ali, né? A quantidade de taxa de vapor, que vai ser o fluxo vezes a área, A1, né? Ou a gente pode calcular diretamente desse termo aqui, que é o QV, tá? Então, a gente pode escrever que é M ponto, pegando aqui do valor, sem arredondamento, vezes CP, vezes ΔT, isso vai ser igual ao Q de convecção. Pela lei de resfriamento de Newton, vai ser o H, que é o coeficiente aí de convecção do ar ali fora, vezes a área da superfície, que nesse caso vai ser a área 2, né? Que é a de raio R2, vezes a diferença de temperatura, que vai ser a temperatura da superfície externa, que é esse T que a gente achou, menos a temperatura do ar ambiente. Então, a gente pode escrever que o H do ar, que a gente está procurando, vai ser o M vezes o CP vezes o ΔT, dividido a área superficial de 2, vai ser o perímetro aqui, que é 2πr2, vezes o comprimento, essa é a área superficial, vezes o comprimento L, vezes a diferença de temperatura, a temperatura da superfície externa, menos a temperatura do ar. Então, o H do ar, substituindo os valores, a vazão é 0,3 kg por segundo, o CP é 21,90 joule por quilo graus Celsius, o ΔT é de 7 graus, dividido aí por 2π, R2 é 0,031 metro, vezes o comprimento L de 10 metros, vezes a temperatura da superfície externa, que a gente calculou de 119,07, menos a temperatura do ar, que é 25, né? Isso em graus Celsius. Então, a gente vai ter aí, analisando, a gente pode cortar esse grau Celsius com esse grau Celsius, esse quilo com esse quilo. A gente vai ter aqui metro vezes metro, que dá metro quadrado, e a gente tem joule por segundos, que dá watt. Calculando, a gente vai ter 0,3 vezes 21,90 vezes 7, dividido por 2 vezes π, vezes 0,031, vezes 10, vezes a diferença 119,07, menos 25. Isso é igual a 25, o H do ar vai dar 25, arredondando aqui para 1, 25,1 na unidade de watt, e aqui vai ficar metro quadrado e o grau Celsius, tá? Que pode ser Kelvin também, lembrando que a variação de 1 grau Celsius é igual à variação de 1 grau Kelvin. Bom, esse é o coeficiente aí do ar que a gente tem aí para manter essas condições. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês
em um próximo exercício. Até mais!